Sejam bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série. É sempre uma honra recebê-los aqui. Hoje estamos eu e o professor Val dirigindo esta aula e a gente vai falar sobre a epístola, o gênero epistolar, um dos gêneros dos discursos mais antigos da história da humanidade. A nossa aula se organiza em três objetivos, né? Vamos ler e interpretar o trecho de uma carta, localizando informações explícitas no texto, as que estão ali registradas através da língua, né? Reconhecer os elementos de composição e características do gênero carta, reconhecendo diferentes letras de músicas que falam sobre cartas ou utilizam a forma de uma carta. Sim, né? Os gêneros se misturam, se hibridizam e a gente vai tentar reconhecer alguns exemplos desses. E finalmente vamos produzir uma carta, né? Talvez alguns de vocês nunca tenham passado por essa experiência. A gente vai fazer isso ao longo da nossa aula. Bom, as perguntas que abrem a nossa aula propõem uma reflexão, não exigem exatamente uma resposta, são perguntas retóricas, né? Nós temos as seguintes sequências de interrogativas. Você já leu esta expressão? Escrevo-te estas mal traçadas linhas? Em que situações atualmente usamos a carta? Será que virtualizou-se, transformando-se em e-mail ou em outras tantas formas de comunicação instantânea, né? De fato, né, a gente vai perceber ao longo da aula que a epístola passou por uma transformação muito profunda nos últimos anos, né? Bom, vamos partir então de uma leitura, vamos ler uma carta, né, destinada a um dos jornalistas mais célebres aí do jornalismo brasileiro e escrita por Daniela Pinheiro. Caro Boris Casoy, certamente você não terá memória do que vou contar, mas, para mim, à época uma foca de 19 anos, foi uma inesquecível lição. Eu precisava escrever uma feature para a Folha de São Paulo sobre a cobertura jornalística durante o escândalo dos anões do orçamento, ou coisa parecida. E lá se vão 15 anos. O fato é que eu precisava ouvir jornalistas de renome palpitando sobre o assunto. Consegui o telefone da sua casa. Me liga daqui a pouco que tenho que fazer pipi, você me disse. Eu morri de rir. Liguei de volta e falamos por um bom tempo. Você deu sua opinião sobre o caso, comentou pontos específicos e, ao final, disse algo que me marcou profundamente. A nossa função como jornalista é meter a boca no trombone. Não importa o que tenhamos que enfrentar. Conseguir revelar a verdade ao leitor é a maior satisfação que podemos ter. Ao longo dos anos, em várias ocasiões, senti exatamente isso. Esse, acho eu, é o bom embate da nossa profissão. Agir de maneira ética, lutando contra a impunidade, a favor dos fatos, não se deixando intimidar por pessoas ou governos. No ano passado, eu o encontrei nos estúdios da TV JB, quando eu acompanhava o ministro José Gomes Temporão, que seria entrevistado por você para um perfil na Piauí. Gostaria de ter comentado esse episódio. Um grande abraço, Daniela. Pois bem, nós lemos a nossa carta, um texto curtinho, bastante pessoal, né? Embora sejam de duas personalidades da comunicação social, do jornalismo, né? Mas a partir dessa nossa leitura, vamos fazer então a nossa primeira atividade. Letra A. A carta é um texto que traz sempre um emissor, o remetente, e um receptor, um destinatário. Há vários tipos de carta e essa é uma carta pessoal escrita para Boris Casoy. Como podemos ter certeza de que é uma carta pessoal? Me perdoe, né? Como podemos ter certeza disso? Agora sim, converse com um colega e pergunte se ele já enviou ou já recebeu uma carta, né? Eu sei que hoje vocês usam muito mais outras plataformas, outros suportes para trocar informações com as pessoas, mas talvez alguns de vocês já tenham escrito uma carta, né? Eu já escrevi muitas. Respondam aí, eu já volto comentando com vocês as várias possibilidades de resposta dessa nossa atividade 1.
Vamos juntos, minha gente. Vamos tentar reconhecer as perguntas que a nossa atividade 1 traziam, né? A carta é um texto que traz sempre um emissor e um receptor. Há vários tipos de carta e essa é uma carta pessoal escrita para Boris Kazoy. Como podemos ter certeza de que é uma carta pessoal, né? É um texto sentimental e subjetivo, breve, escrito em primeira pessoa do singular. Temos um eu que se projeta no texto, cujo tema é falar para um colega sobre o ofício e o dia a dia da profissão, né? Nós temos de fato esse tom pessoal, quase íntimo, né? Carregado de sentimentalidade, de subjetividade, entre dois profissionais, um mais velho e o outro mais novo, um aprendiz. A letra B insistia, né? Converse com um colega e pergunte se ele já enviou ou já recebeu uma carta. É uma resposta pessoal, né? A carta, ela de fato não se usa mais tanto quanto se usava. Existem outras maneiras da gente se comunicar, mas ainda é, sem dúvida nenhuma, um dos gêneros mais românticos que ainda circulam na sociedade. Vamos agora para a nossa atividade 3, né? A gente vai mergulhar aqui numa das figuras de linguagem mais produtivas das línguas humanas. Veja que a atividade 2 traz o seguinte comando, releia. Certamente você não terá memória do que vou contar, mas, para mim, à época uma foca de 19 anos foi uma inesquecível lição. O que você deduz que seja uma foca de 19 anos no contexto da carta? Observem na nossa iconografia que nós temos de fato uma foto de uma foca, né? Será que é esse o sentido usado por essa expressão? Respondam aí, a gente já volta comentando o gabarito. Atentem, minha gente, estamos falando de um recurso expressivo da língua, das figuras de linguagem, né? Uma foca de 19 anos, é claro que ela não é empregada no sentido literal, né? Ninguém se transforma em pessoa, em um ser humano depois de ser uma foca, né? Foca é um jargão jornalístico e se refere aos novos na profissão, né? Dentro do calão jornalístico, existe essa espécie de gíria, essa expressão, né, que se refere aos novatos. A foca dentro do jornalismo, dentro dessa profissão, né, é justamente esses profissionais que estão começando a trabalhar nas grandes empresas de comunicação. Então, certamente você não terá memória do que eu vou contar, mas para mim, à época, uma jovem de 19 anos, né, uma jovem repórter de 19 anos, foi uma inesquecível lição. É isso que significa ali a palavra foca, não é no sentido literal, né, é com outro sentido, é no sentido figurado, é no seu sentido metafórico.
Vamos agora para a nossa atividade 3. O tema, inclusive, é mais ou menos o mesmo, né? Releia. A nossa função como jornalista é meter a boca no trombone, não importa o que tenhamos que enfrentar. Qual é a função do jornalista segundo a remetente da carta? Qual é a figura de linguagem que ela utilizou aqui, né? Observe então que nós temos duas perguntas que devem ser respondidas através de um recorte. Atentem à nossa iconografia, como sempre, a estilização de um tocador de trombone ali, né? Será que é justamente este o sentido empregado, ou utilizado dessa expressão? Respondam aí, a gente já volta comentando. Gente, objetivamente eram duas as perguntas. Qual é a função do jornalista segundo a remetente da carta? E qual é a função da linguagem, ou melhor, figura de linguagem que ela ali utilizou, né? Pois bem, a gente está falando da função, a função é divulgar os fatos para todos através da mídia. Essa é a função do jornalismo, segundo a remetente dessa carta, né? E ela usa o quê? Uma metáfora. Novamente nós estamos diante de uma metáfora, tal qual a foca, né, de 19 anos na questão anterior. Aqui, meter a boca no trombone, né, não se refere no seu sentido figurado, no seu sentido real, no seu sentido prático. É justamente o contrário, no seu sentido figurado, no seu sentido metafórico, mais abstrato. Vamos agora para a atividade 4, a atividade mais exigente da nossa aula, né? Ela traz um longo texto e uma proposta. Vamos lá. Escrevo-te estas mal traçadas linhas da redação, produção Ana Inácio, 11/4/2008, às 7h04. Juntamente ao tradicional hábito de escrever,
caem no esquecimento palavras como missiva e missivista, destinatário, bem como as desgastadas expressões que ajudavam a começar uma carta, como as primeiras escrevo-te essas mal traçadas linhas, ou com a sincera esperança de que tudo esteja bem com você e os seus. Explique através do contexto o significado destas expressões, né? Nós temos duas expressões ali em destaque, missiva e missivista. Releiam todo esse enunciado, todo esse recorte da redação da Ana Inácio para responder essa questão 4. Eu já volto comentando com vocês o nosso gabarito e uma das nossas possibilidades de leitura. Vamos lá, minha gente, retomando a atividade 4, né? Escrevo-te estas mal traçadas linhas. Juntamente ao tradicional hábito de escrever, caem no esquecimento palavras como missiva e missivista, destinatário, bem como as desgastadas expressões que ajudavam a começar uma carta, como as primeiras escrevo-te estas mal traçadas linhas, ou com a sincera esperança de que tudo esteja bem com você e os seus. A proposta exatamente era: explique através do contexto o significado dessas expressões no texto, missiva e missivista, né? Observem que nós estamos diante de duas expressões raramente empregadas hoje em dia, né? Elas estão caindo em desuso. Missiva é carta ou bilhete que se envia a alguém. É um outro nome para carta, assim como epístola, né? Missiva nada mais é do que carta. E missivista é a pessoa que leva ou escreve uma missiva, né? Que tal você ser um missivista moderno, né? É basicamente isso que fazemos quando escrevemos um e-mail, por exemplo.
Agora sim, gente, do ponto de vista mais profundo, né, conceitual, teórico e estrutural, né? Qual que é a estrutura, portanto, da epístola ou missiva ou da carta, né? Nós sempre temos o local e a data inaugurando o texto. São opcionais em muitas cartas modernas, né? Realmente, recentemente nós não exigimos esse registro, mas ainda, segundo a tradição, ele está lá a ser usado, né? O vocativo, sim, o nome do destinatário aparece logo abaixo do local e da data, né? O vocativo é justamente o nome para quem você se dirige, você invoca o interlocutor através do vocativo. É ele que abre o texto, a carta propriamente dita, o corpo do texto, que conta com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do que se pretende informar, né? É uma estrutura bastante elegante, bastante simples, né? Uma das mais produtivas aí para a produção de texto, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A despedida é uma das principais características da epístola ou da missiva, né? Ela se realiza através de saudações do remetente, que podem ser de cunho formal ou informal, né? É aqui que a gente se despede do nosso remetente, né? do nosso destinatário, melhor dizendo. E a assinatura. Para finalizar a carta, o remetente assina seu nome abaixo das saudações de despedida, né? Justamente a assinatura, então, a rubrica, né, que conclui, do ponto de vista estrutural, a epístola, a missiva ou a carta. É basicamente essa a estrutura de toda a carta, né? Como todo gênero do discurso, isso é relativamente estável, né? Algumas a gente pode até desconsiderar hoje em dia o local e a data, outras não. A gente não pode desconsiderar o vocativo e a despedida também. Bom, algumas características mais específicas, particulares, né? Marcas de pessoalidade na linguagem, a depender com quem você está tratando, né? A interlocução direta e diálogo constante com o leitor, discussão de temas íntimos, se de fato a carta é trocada entre pessoas que se conhecem, que têm bastante intimidade. Agora você será o autor de sua própria carta. Vamos fazer uma carta online, né? É essa a proposta, criar uma carta online com um template diferenciado para impressionar a todos, né? Que tem um apelo visual bastante forte. Para isso, você precisará de um interlocutor, o destinatário da carta, um assunto sobre o que irá falar na carta, o que contará, o que perguntará. Use o Canva para escolher o modelo de sua carta, que está disponível aí no www.canva.com/ptbr/criar/carta. Siga estes 5 passos básicos para criar sua carta online. Esse é o roteirinho, minha gente. Abra o Canva e selecione o tipo de design carta. Selecione seu layout preferido da biblioteca de criações profissionais. Faça upload das suas fotos ou escolha entre mais de 1 milhão de imagens profissionais disponíveis. Edite suas imagens, adicione filtros e ajuste o texto. Salve e compartilhe. Para finalizar, retomando, nós analisamos uma carta e seus elementos de estrutura e linguagem, compreendemos que a carta pessoal é uma correspondência entre pessoas de caráter pessoal e, na maioria das vezes, motivados por experiências e ou sentimentos vividos pelos indivíduos envolvidos, e fizemos uma carta online aí com vocês. Um abraço carinhoso, a gente se vê logo mais.